Olá, tudo bem? Eu hoje quero aproveitar, uma vez que amanhã vai começar o julgamento, ou melhor, vai ser retomado a fase final do julgamento de Jair Bolsonaro e do núcleo duro do golpe, e que muito provavelmente eu irei dedicar a partir da manhã os meus vídeos a assuntos que tenham a ver com isso. Eu hoje quero cumprir uma promessa que eu fiz alguns vídeos atrás, não sei, 2, 3 meses atrás, não sei exatamente quando, que eu iria falar sobre este assunto e que muito provavelmente a maioria das pessoas nem se lembra ou não assistiu, porque foi de meio para fim do vídeo que eu falei que em algum momento iria abordar este assunto, e este momento é hoje. Este canal, quando eu lancei este canal, eu entendi que deveria falar não só de questões que têm a ver com política, economia, e para chamar a atenção de pessoas para alguns aspectos, sobretudo de coisas que outros canais não tratavam, trazendo uma abordagem muitas vezes diferente sobre determinados assuntos, mas que também eu entendo que este canal pode ir um pouco adiante e ser didático em questões que afetam diretamente a vida das pessoas em algum momento. Para isso, eu vou trazer aqui uma lenda e que vocês vão entender mais adiante porque é que eu trago essa lenda, e que ela tem uma mensagem fundamental para explicar porque que muitos dos esquemas que aparecem e que as pessoas são levadas a acreditar que funcionam, não funcionam, não têm como funcionar. A lenda é a seguinte: consta que, num dado momento da história, há centenas ou talvez mais de 1000 anos atrás, o rei, já entediado por tanto tempo sem uma guerra, resolveu pedir aos seus matemáticos que criassem qualquer coisa para ele poder passar o tempo, para ele poder se entreter. E foi nessa altura que o matemático criou o jogo de xadrez, em que, se vocês repararem, se vocês têm algum conhecimento do jogo de xadrez, o jogo de xadrez é basicamente um jogo que simula um cenário de estratégia de guerra. Tem inclusivamente a figura do rei, da rainha, do clero, representado pelos bispos, das torres, que representam aquelas torres de ataque, as muralhas de assalto a fortalezas. Enfim, e tem os peões, os soldados da frente. Basicamente é um jogo de estratégia de guerra. O rei, encantado com o jogo que lhe foi apresentado, resolveu fazer uh, apresentar resolveu dar ao matemático que criou algum tipo de recompensa, e que fosse uma recompensa bastante significativa. Para isso, deu a ele a escolher o que é que ele queria. Ele podia escolher qualquer coisa que ele quisesse, e deu como exemplo: você pode escolher a mão de uma das minhas filhas, você pode escolher uma área do meu reino, que eu lhe ofereço as terras, de tão encantado que o rei estava. E o matemático disse ao rei apenas isto: não, eu quero uma coisa muito mais simples que isso. Eu quero um grão. O jogo de xadrez tem um tabuleiro que tem 64 casas, pretas e brancas. Então o matemático disse o seguinte: eu quero apenas um grão de trigo pela primeira casa do jogo de xadrez, duas pela segunda, quatro pela terceira, e assim sucessivamente, até preencher as 64 casas do tabuleiro de xadrez. O rei, perante aquele pedido aparentemente modesto, virou-se para o matemático e disse: mas é só isso que você quer? Um grão de trigo pela primeira casa, dois, depois quatro, oito, por aí, grãos de trigo? É só isso que você quer? O matemático: sim, é só isso que eu quero. O rei: tudo bem. Assinou a ordem que seja dado ao matemático aquilo que ele pediu, sem ter feito contas, sem ter
se dado ao cuidado de saber quanto é que aquilo realmente lhe iria custar. Precisamente porque, como os valores iniciais são extremamente baixos, ele acreditou que aquele pedido era um pedido extremamente modesto. E é agora que eu quero vos mostrar como o matemático arruinou o rei, como ele obrigou o reino a produzir durante muito tempo todo o trigo que era produzido no reino era entregue a esse matemático e ele ficou muito mais rico do que ficaria se tivesse, por exemplo, aceito ficar com uma parte das terras do rei. Eu vou agora vos demonstrar como algo que parece extremamente modesto, na verdade, é algo que atinge valores que são impossíveis de se conseguir concretizar. Para ilustrar o que eu acabei de dizer e quanto que esse pedido do matemático aparentemente modesto, na realidade, tinha uma armadilha que o rei foi incapaz de prever, eu preparei aqui duas folhas de Excel. Uma, onde eu vou demonstrar aonde é que está a armadilha dessa falsa modéstia do matemático, e na outra, em que eu, a partir desta ideia, eu demonstro porque que algumas propostas que você com certeza já foi, em algum momento lhe fez, não funcionam a partir deste conceito que eu acabei de dizer. Então, vamos simular aqui os valores, a quantidade de trigo que o matemático teria direito a receber. Como disse, ele iria receber apenas 1 grão de trigo pela primeira casa. Pela segunda, ele, basicamente, o que ia receber era o dobro da casa anterior. Portanto, vamos simular aqui, seria o valor da casa anterior vezes 2. E assim sucessivamente. Não foi isso que ele disse? Que eu quero 1 grão pela primeira, 2 pela segunda, 4 pela terceira, 8 pela quarta, até por aí afora, até preencher as 64 casas do jogo de xadrez. Então, vamos pegar agora isto e arrastar. Eu vou arrastar aqui só até a casa 10 para vocês verem como é muito fácil de demonstrar, quando se pretende enganar as pessoas, que se trata de valores modestos. Apenas de um tabuleiro de 64 casas, as 10 primeiras casas ainda geraram para o matemático algumas gramas, não geraram mais do que algumas gramas de trigo, o que poderia-se demonstrar que de facto se tratava de um pedido insignificante, de uma modéstia absoluta. E se nós arrastarmos mais um bocado e formos aqui até a casa 30, por exemplo, já estamos a falar de números bastante significativos. Talvez de algumas sacas de 50 quilos de trigo. Nada de extraordinário. O problema é quando a gente, e reparem, nós aqui já praticamente chegamos à metade, mas eu posso arrastar até exatamente a metade e para vermos que, de facto, continuam a ser valores que nada de extraordinário perante aquilo que o rei se propunha a dar ao matemático. E já estamos com metade do tabuleiro preenchido com os tais grãos de trigo. Mas agora, se nós arrastarmos isso para preencher todo o tabuleiro, como foi pedido pelo matemático, nós teríamos que vir até aqui. E agora vocês já estão a ver que eu já preparei aqui uma célula com a soma de tudo isto, porque afinal é disso que se trata. Ele não queria receber apenas, e apenas já seria um número que nem o rei, durando muitos anos, nem as suas gerações, contribuindo, tendo que pagar o matemático, iria conseguir cumprir com a promessa.
Mas não era disso que se trata, era a soma de todo o trigo. Então vejam que o número de grãos de trigo que o matemático teria direito é um número tão astronómico que seria impossível, durante muitas e muitas gerações, provavelmente durante séculos ou milénios, se produzir trigo suficiente para se pagar semelhante dívida. Trata-se de uma dívida de tal forma colossal que, para o máximo que o rei poderia fazer para respeitar aquilo que se comprometeu a fazer, era basicamente entregar-lhe todo o reino ao matemático, e ainda assim estaríamos a falar de um valor muito menor do que aquilo que ele se propôs pagar ao matemático. Agora você diz, tá, tudo isto é muito interessante, isto é uma curiosidade que eu até gostei de conhecer, tá, mas como é que isso me vai de alguma forma contribuir para que positiva para a minha vida, de alguma forma, qual vantagem eu tiro deste conhecimento? A vantagem que você tira deste conhecimento está na folha seguinte que eu preparei. Esta folha é do tipo de proposta que muitas vezes, de forma recorrente, as pessoas recebem da obtenção de ganhos sustentáveis durante longos períodos de tempo. Quem não ouviu alguém dizer que conseguia ter, por exemplo, no mercado de apostas online, ganhos na ordem de 5, 10, 20 e até mais por cento de forma sustentável? E da mesma forma que na folha anterior eu demonstrei que isto não funciona, aqui, já de uma forma mais prática, que tem a ver com a vida das pessoas, eu demonstro que também não é possível isto funcionar. Repara, uma pessoa que investisse num negócio qualquer, fosse induzidas a investir 10 mil reais num determinado período, acreditando que é possível ela obter uma renda de 5%, sendo que eu já vi pessoas a afirmar que conseguem obter percentagens muito superiores a essa. Reparem como isto é, na prática, impossível de se concretizar. A ser assim, vamos supor que você tenha 30 anos e você é induzido a acreditar que se possa aposentar ao fim, por exemplo, de 10 anos apenas com esse investimento. Em 10 anos estamos a falar de 120 meses em que você apenas investiu uma vez 10 mil reais e nunca mais teve que se preocupar com isso, teve apenas que esperar o tempo passar para que esse dinheiro fosse gerando renda passiva para vocês. Repare, ao fim de 10 anos você já estaria com uma renda de 166 mil reais. Agora, provavelmente, perante esses números, você começa a achar que se calhar isto não funciona. Pois é que não funciona mesmo. Mas há pessoas que chegam a conseguir convencer outras de percentagens de ganhos até superiores a isso, como eu disse. E é aqui que você deve ter em conta, quando alguém lhes vier apresentar propostas de ganhos em algum tipo de negócio em que eles garantam que uma sustentabilidade, uma rentabilidade, muitas vezes alguns até dizem uma rentabilidade mínima garantida desta ordem, está aqui a prova que não funciona. Até porque, se funcionasse, vamos supor que isto, você, ao fim de algum tempo, ao verificar que de facto está a conseguir obter os valores prometidos, é muito comum quando isto acontece, por exemplo, ao fim de 6 meses, em que as pessoas estão de facto a receber os valores prometidos,
e muitas vezes até em um tempo muito mais curto que isso, as pessoas são induzidas a acreditar que o sistema de facto funciona. E o que é que elas são levadas muitas vezes a fazer? Bom, se funcionou com 10 mil, eu posso acelerar este processo se eu agora fizer um aporte adicional, por exemplo, de mais 10 mil. Eu vou passar a acelerar este processo. E muitas pessoas são induzidas a fazer isso. Então, o que é que acontece? É que, se vocês testarem isto, vão verificar que a partir de determinada altura a coisa é como se fosse possível você se tornar um Bill Gates ou um Elon Musk em muito pouco tempo, em muito poucos anos, apenas usando uma parte da sua economia e das suas economias, você se transformaria de forma totalmente passiva numa das pessoas mais ricas do mundo. Só que, claro, isso nunca é posto desta forma. É sempre posto da forma que aqui está. Porque, como no início os ganhos são relativamente modestos, as pessoas acabam por ser induzidas a acreditar que a coisa funciona. E é quando elas são levadas a isso que elas são, até por uma questão humana da pessoa, bom, se isto está a funcionar, porquê que eu vou esperar 10 anos? Porquê que eu não acelero para 5? Ou quem sabe para 3 anos? É só uma questão de fazer aportes adicionais. E é aí que normalmente as pessoas se chocam com a realidade. O sistema acaba por estourar, porque isto que eu apresentei aqui não é nem mais nem menos do que uma bolha. Isto não é mais nem menos de como funcionam os esquemas de pirâmides. É isto, é isto que acontece. E isto, curiosamente, é algo que já ocorreu. A história já nos mostra que já ocorreu, inclusivamente no mercado financeiro. Ocorreu há séculos atrás, em 1631, na Holanda. Procurem na internet que vocês vão encontrar informação sobre isso. Ficou conhecida como a crise das papoilas, em que as pessoas foram induzidas a comprar bulbos de papoila que se valorizavam no mercado de forma constante, ao ponto de levar pessoas a vender ou a penhorar os seus bens para comprar bulbos de papoila, convencidas que essa valorização ia se eternizar, até que atingiu um valor que já ninguém tinha condições de pagar pelos bulbos, e a pessoa que pôs os seus bulbos à venda não conseguiu vender. Isso gerou um pânico e que rapidamente estourou essa bolha e que levou um grupo muito restrito de pessoas, de facto, a ganhar muito dinheiro, mas a grande maioria, uma massa enorme de pessoas, a ver todo o seu ganho da sua vida, e às vezes pior do que isso, elas não só perderam tudo o que conseguiram ganhar, como ainda saíram do processo com dívidas impagáveis. Mas isto não foi a única vez que aconteceu na história. Isso aconteceu, por exemplo, quando se deu o crash de 1929, em que as pessoas também foram induzidas a acreditar que era possível investir no mercado de ações, que as ações iriam se valorizar constantemente, ao ponto de oportunistas terem visto ali numa fonte enorme de ganhos de dinheiro em grande volume muito rapidamente, e como naquela altura o mercado não era regulamentado, que é o sonho de todo liberal, é viver num sistema em que não existe regulamentação nenhuma do mercado. As pessoas foram induzidas a comprar papéis que elas nem sabiam que eram de empresas que só existiam no papel, empresas criadas no papel apenas para ser lançados os papéis dessas empresas na bolsa, fazendo as pessoas acreditar que esses papéis iriam se comportar como todos os outros, com valorização constante. As pessoas compravam esses papéis sem saber que as empresas na prática não existiam. E o que ocorreu
que foi o crash de 1929, que depois se arrastou durante 10 anos com a Grande Depressão e finalmente com a Segunda Guerra Mundial. Para vocês verem como esses esquemas que surgem de tempos em tempos podem ter consequências gravíssimas nas finanças pessoais de pessoas e até na situação dos países. Podem levar um país a situação de falência completa. Bom, acho que consegui transmitir a minha mensagem neste vídeo. Eu acho que esse é um tipo de vídeo que eu acho que é importante trazer aqui para o canal de tempos em tempos, porque são coisas com que as pessoas se deparam em algum momento, ou já se depararam, ou em algum momento da vida se vão deparar. Se você gostou do vídeo, partilhe nas redes sociais, partilhe sobretudo com pessoas que você sabe que ou já caíram em sistemas como esses, para elas perceberem porque que elas caíram nesses esquemas e para não voltar a cair, mas para todas aquelas pessoas que que não tenham caído em nenhum desses esquemas, mas que em algum momento poderão ser levadas a cair. Se elas perceberem como o sistema funciona, muito mais dificilmente elas serão enganadas. Partilhem esse vídeo por o máximo de pessoas que vocês puderem. Se não subscreveu o canal, subscreva. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.